salve! Tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E hoje a gente vai fazer uma entrevista à distância aqui, porque por motivos de carnaval, e a entrevistada tá lá na Espanha nesse momento. E aí a gente vai falar sobre o Dia Internacional das Mulheres, o 8 de março, e também sobre a situação e a mobilização das mulheres lá na Espanha, onde a nossa convidada de hoje, a Ana Elise, que já participou várias vezes aqui do programa, vai falar um pouco sobre. Valeu, Anne, à distância aqui, a gente não é por Skype, porque a gente não manja fazer isso à distância, e também não é na rádio, é uma experiência que a gente está fazendo aqui. Ela mandou os áudios aqui pelo WhatsApp e vamos tentar fazer esse conteúdo ficar próximo do comum, né? E aí eu vou fazer a primeira pergunta para ela, que é: de onde vem a data de 8 de março, né? Para contar um pouco da história do episódio e o que deu início a essa data, né? Porque muito se fala e muita gente ainda não sabe, né? Então, não existe um acordo absoluto sobre a origem oficial do Dia Internacional da Mulher, mas a maior referência é a do incêndio da fábrica de Triangle Shirtwaist, em março de 1911, que matou 146 trabalhadores, divididos entre 125 mulheres e 21 homens. E a fábrica empregava 600 pessoas, na sua maioria mulheres imigrantes, judias e italianas, com idade de 13 e 23 anos, e essa tragédia acabou fortalecendo o Sindicato Internacional de Trabalhadoras na confecção de roupas de senhoras, conhecido por sua sigla ILGWU. Agora, tem outro ponto confuso, porque em 1908, as mulheres socialistas de Nova York organizaram uma manifestação de massa em apoio ao direito das mulheres pelo voto nos Estados Unidos, né? O conhecido sufrágio igualitário, sufrágio universal. Mas essas manifestações ainda tinham objetivos e lutas dispersas por toda uma diversidade de direitos mais específicos. E também tem o fato de que essa data já estava sendo elaborada por algumas socialistas americanas e europeias, como em 1910. Quando se completa um ano antes, né, daquele incêndio na fábrica de Triangle Shirtwaist. E que é exatamente quando Clara Zetkin, durante a primeira Conferência Internacional de Mulheres, dirigida pela Internacional Socialista na Dinamarca, propôs a criação de uma jornada anual de protestos em prol do direito das mulheres. Mas não havia ainda uma data específica. Então, a primeira comemoração, isso assim eu digo comemoração entre aspas, oficial, e aí tem esse ponto sobre ser um dia de luta, uma homenagem, uma comemoração ou festa, um dia de conscientização, enfim. Então, o primeiro dia que se tem notícia, menos informalmente, da mobilização é o de 19 de março de 1911, onde mais de 1 milhão de pessoas participaram de manifestações que exigiam os direitos ao voto, trabalhistas, de maior acesso à educação e também o fim da discriminação sexual no trabalho. Depois, em 1917, houve uma greve de trabalhadoras russas do setor de tecelagem que marcou o primeiro momento da Revolução de Outubro, também conhecida como Revolução Russa. Agora a gente vai ouvir aí a Ekena tocando a música Todas Putas e aí a gente volta para continuar essa conversa. Cê tá pensando o quê? Pra falar que eu sou louca
que a minha paciência anda pouca pra você. Para de me mentir. E cê tá pensando que é pra falar da minha roupa, do jeito que eu corto meu cabelo. Se olha no espelho, você não anda valendo esfolado do meu joelho esquerdo. Aprontar as leis que o homem criou pra dizer. Quem cê tá pensando que é pra falar pra eu não usar batom vermelho? Quem cê tá pensando que é pra maldizer até os amigos que eu tenho? Vai procurar tua turma e o que fazer? Que de gente como você o mundo anda cheio. Quem cê tá pensando que é? Quem cê tá pensando que é? Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e afrontar as leis que o homem criou pra dizer. Que se usa decote é puta. E se a saia tá curta, é puta. E se dá no primeiro encontro, é puta. Se raspa o cabelo, é sapa. E se deixa crescer os pelos, é zoada. Se tem pau entre as pernas, é trava. Mas se bota salto alto, é santa. E se usa 44, é gorda. Mas se usa 38, é muito magra. Se sai depois das 11, vai voltar arrombada. Porque ela pediu, né? Tava na cara. Olha a roupa que ela saiu de casa. E todo o discurso machista continua. Menina, você devia usar uma roupa menos curta. Eu tenho pressa, eu quero ir pra rua. Quero ganhar a luta que eu travei. Eu quero andar pelo mundo afora, vestida de brilho e flor. Mulher, a culpa que tu carrega não é tua. Divide o fardo comigo dessa vez. Eu quero fazer poesia pelo corpo e aprontar as leis
para a segunda pergunta, né? A gente acabou de ouvir aqui a Ekena com a música Todas Putas. E indo para a segunda pergunta aqui para Anne, existe um debate entre narrativas que se fala que é um dia de luta, né, 8 de março, e outros falam que é de comemoração. Uma pauta a luta, né, mais das mulheres, e a outra uma apropriação, me parece ser, né, e que todo mundo fala, uma apropriação do capitalismo, que usam para vender mercadoria, reforçar os estereótipos, né, de feminilidade, dê flores, né, a sua esposa, esse tipo de coisa. Aí eu queria que você comentasse um pouco isso sobre a sua perspectiva, né, que acredito ser mais próxima à primeira. Eu acredito não, né? Com certeza né? A apropriação política da data começa em 1945 nos países do chamado Bloco Comunista, que era onde ela era encarada como um feriado a ser comemorado. Então, assim, na antiga União Soviética, durante o stalinismo, o Dia Internacional da Mulher acabou se tornando um elemento de propaganda do Partido Comunista, né, que visava convencer as mulheres de que o partido realmente levava em consideração as necessidades feministas ao formular políticas sociais no âmbito do Estado, né? E nesse momento ela também era amplamente celebrada nos países do Bloco Socialista da Europa Ocidental. Então, a partir daí, uma espécie de celebração ritualística dessa data acabou sendo cada vez mais estereotipada. E todo dia 8 de março, as mulheres começaram a receber flores em algum outro presente, uma coisa ou outra, né? Foi ali que começou essa brincadeirinha. E aí a data foi gradualmente tendo essa essência diminuída pela mídia, seja no cinema, na televisão, nos jornais. E assim, por muito tempo, o propósito original da celebração foi completamente deixado de lado. Até que no ano de 1975 foi designado pela ONU o Ano Internacional da Mulher, e o dia 8 de março foi adotado como o Dia Internacional da Mulher pelas Nações Unidas, tendo como objetivo manutenção da lembrança acerca das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, mas independente das divisões nacionais, étnicas, de raça, linguísticas e culturais, o que desenvolveu com mais força pelo incremento da vertente epistemológica da interseccionalidade nas últimas décadas. Então, a interseccionalidade no feminismo tem sido muito comentada, justamente pelo crescimento, né, dessa vertente, para que não se anulasse a relação direta que existe, né, entre a questão social, política e econômica, com questões de etnia, nacionalidade, raça, língua, cultura, entre outras. Então agora a gente vai ouvir a banda Espaldas do Patriarcado com Tuturu. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tururu. En el mundo existes tú. Tururu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza si alguien te llama agresor. Tururu. En el mundo existes tú. Tururu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que juzgas por quedar con sus amigas y formar un colectivo. Colectivo de mujeres, que carajo vaya nazis, porque no puedo entrar yo. Como un ente omnipresente crees tener razón en todo y hablas de lo que no sabes. Te escudas en tus misterios, tus secretos y en tu cuerpo y andas con seguridad. Tururu. En el mundo existes tú. Tururu. ¿Dónde quedo yo? Y se te llena la boca hablando de mis derechos y de feminismo. Te agarras a mi discurso, te lo aprendes, te lo quedas para hablar de tu opresión. Seas hippie, libertario, de berrasta, lleves que estás y vives ocupando. Seas terco reformista que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarquista.
acabamos de ouvir aí o som De Espaldas al Patriarcado, Tuturutu. E aí ainda a gente vai pra ter... Ixi, perdoa minha pronúncia horrível em espanhol. Mas vamos... Deu pra entender, né? Bom, vamos na terceira pergunta aqui pra Anne. Você já tá há algum tempo na militância social, né, Anne? Te conheço aí das ruas faz um tempo, né? E eu gostaria que você falasse sobre a construção da luta das mulheres no Brasil e as frequentes tentativas também de cooptação do movimento para outras pautas que tratam de outros interesses políticos que não os das mulheres, né? Não que a gente, né, e eu sei que a maioria das correntes não querem fazer a luta das mulheres separadas do resto, né? Pensam como uma coisa interligada, né? Mas é bem comum, tipo, usarem pautas políticas de outra natureza, como eu lembro, sei lá, do Lula livre e tal, e das mulheres em si mesmo acaba ficando em segundo plano. Então, falando um pouco mais da história recente no Brasil, o protesto do ano passado em São Paulo juntou milhares de pessoas na Avenida Paulista sobre slogans como "Mulheres sem medo de lutar". Os gritos e as faixas não eram só contra o machismo e feminicídio, mas era também contra o então governo Temer e a sua falida reforma da Previdência. Tinha um monte de faixa que dizia "Temer sai, aposentadoria fica". Enquanto que no Rio de Janeiro foi deflagrada a Operação Alvorada Feminina, em que foram presos 39 suspeitos de atos de violência contra a mulher. Mas isso foi mais uma manobra do governo do estado do que uma conquista das mulheres diretamente. Em Belo Horizonte, por exemplo, além de uma forte manifestação, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais também promoveu um evento no centro da cidade, em que se estendeu por todo o dia para pedir mais presença de mulheres na atividade pública. Em Porto Alegre, no sul do país, o protesto incluiu uma intervenção em que várias manifestantes deitaram na rua para denunciar os 13 assassinatos de mulheres que ocorrem, em média, a cada dia no Brasil. Lembrando que o então presidente Michel Temer, no dia 8 de março do ano passado, protagonizou uma gafe polêmica, porque ele reproduziu o papel da mulher, a sua capacidade para organizar o lar. Mas os movimentos feministas de dezenas de cidades brasileiras convocaram manifestações, levando para as marchas muitos lemas, entre eles o Pela Vida das Mulheres, que lembra das milhares de mortes anuais de mulheres em consequência de abortos clandestinos, e do feminicídio. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa de feminicídio no Brasil é a quinta maior do mundo. São 4,8 para cada 100 mil mulheres. A lei que tipifica o feminicídio e aumenta a pena para homicídios assim classificados completa 4 anos agora, mas ainda está enfrentando obstáculos para sua plena implementação. Do ano passado para cá, tem tido diversos movimentos em muitos países que estão convocando greve geral no 8 de março. Na Espanha, a convocatória ganhou uma força inédita desde 2018 e converteu o país num único caso onde a mobilização foi encapada por sindicatos. Então, assim, eu, como jornalista, acompanhei o caso das funcionárias do El País nas sedes de Madrid e escritórios pelo mundo, inclusive no Brasil, em que elas decidiram paralisar a jornada por 24 horas para chamar atenção para a pauta que inclui a paridade de gênero nos casos de chefia e o fim da diferença salarial por conta de gênero. Mas é bom lembrar que a diferença salarial não é um problema só de uma categoria. O IBGE já publicou dados apontando que as mulheres ainda ganham, em média, 76,5% do que ganham os homens. Além de trabalhar mais, as mulheres ainda têm, em média, maior escolarização, o que deveria conter a disparidade salarial. Só que apenas 38% dos cargos gerenciais são ocupados por nós. Esse percentual que alimenta o chamado teto de vidro. O teto de vidro ele ocorre quando a mulher tem escolarização necessária para o exercício da função, ela consegue enxergar até onde ela poderia ir na sua carreira, mas ela se depara com uma espécie de barreira invisível que impede ela de chegar lá. O Congresso brasileiro costuma tentar ressuscitar textos, que são patrocinados pela bancada religiosas, conservadoras, para dificultar ainda mais o aborto no Brasil.
onde a prática só é legal em 3 casos. Então já houve aprovação de um texto que federaliza a investigação de crimes de ódio contra mulheres na internet, assim como um projeto que penaliza quem descumprir as medidas determinadas pela Lei Maria da Penha contra a violência de gênero. Mas agora falando dessas tentativas de cooptação para pautas que tratam de outros interesses políticos que não das mulheres, eu lembro, como se fosse ontem, do dia 8 de março de 2007, que foi quando o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, veio para o encontro com Lula a fim de aprofundar a cooperação bilateral na área de biocombustíveis. Durante a manifestação na Avenida Paulista, a polícia militar usou bombas de gás lacrimogêneo contra os manifestantes, que responderam com pedras e paus, o que não é nenhuma novidade. Mas é uma novidade no Gênero Mulher, porque o grupo estava protestando desde as 16 horas pelo direito das mulheres, enquanto outro grupo entrou sem acordo em meio às mulheres para protestar contra a presença do presidente Bush no Brasil. Então, assim, o gás das bombas da PM acabou atingindo, além dos manifestantes, idosos e crianças que passavam pelo local, sendo que havia 20 mil pessoas no local. E os manifestantes invadiram a pista sentido Paraíso, na avenida. Inicialmente, o protesto estava previsto para ocupar 2 faixas da avenida, mas o grupo invadiu todas as faixas no sentido Consolação. Isso foi extremamente desrespeitoso e em desacordo com a pauta das mulheres. E temos que lembrar novamente que, infelizmente, isso ocorre com frequência. Não foi a primeira e a única, mas a que mais me marcou de estar presente no momento de uma cooptação política de uma pauta que era das mulheres. Assim, por uma questão de uma situação política momentânea, como era, né, a visita do Bush ao Brasil. Então agora vamos ouvir aí a Luana Hansen com a participação especial da Alessi Brandão, tocando a música Negras em Marcha, e aí a gente volta. Mulher negra vai marchar contra os racistas, pra acabar de vez com a história dos machistas. Pelo fim do genocídio, a juventude negra acontece todo dia, não finja que não veja. Hoje a parcela mais oprimida e explorada da nação luta diariamente contra a criminalização. Quer moradia, digna, educação e saúde. Pelo tom de pele ninguém nunca te julga. Cansada de uma mídia sexista e racista que só promove a violência física. Anônimas, famosa, afro-latino-brasileira, são suas as vitórias grandiosas, guerreiras, lutando por suas terras, ou mulheres quilombola, trazendo a ancestralidade em cada aurora. Marchamos mulher negra contra o racismo e a violência, pois todas juntas assim fazem mais diferença. Afro, negra, de todas as idades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Afro, negra, de todas as cidades, vamos todas juntas mudar nossa realidade. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Mulheres de memória e laroixá, tocando no djembe ao som do iluobá. Mulheres de axé, resistência e tradição, manteve a nossa fé e religião. Cansada do lugar de inferioridade, de conviver com tanta desigualdade. Faltam creches, escola, uma mídia igualitária. Enquanto isso a mulher negra vive em condição precária. Uma legião de lutadoras clandestinas, silenciada enquanto a impunidade segue sua rotina. Matando, julgando a marginalizada. Sou mais uma Cláudia, mais uma negra arrastada, cansada da pobreza que pra nós já foi imposta. O som do meu tambor sim já é minha resposta. Respeite meu cabelo, é minha cultura que ecoa. Respeite meu turbante sim, ele é minha coroa, que segue resistindo de uma forma natural e vai sobrevivendo ao preconceito racial. Vamos todas juntas, lutando lado a lado, ocupando o cargo público e derrubando o patriarcado. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou, marchar contra a violência, marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Eu sou Teresa de Benguela, eu sou Carolina de Jesus, eu sou. E a resistência que não para,
Eu sou filha de Dandara. Sou Chiquinha Gonzaga, eu sou Luísa Marim, eu sou. Estou disposta a dar um passo. Eu sou filha de Anastácia. Marchar contra o racismo eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver, pelo bem viver. Marchar contra o racismo eu vou. Marchar contra a violência. Marchar pelo bem viver, pelo bem viver. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. E hoje a gente está aqui falando com a Annelise sobre o 8 de março, né, o Dia Internacional das Mulheres, e a luta no Brasil e na Espanha, que é onde ela está morando nesse momento. A gente acabou de ouvir aí antes a Luana Hansen com a participação da Alessi Brandão na música Negras em Marcha. E aí a gente vai para a terceira pergunta que a gente fez aqui à distância para a Anne. A terceira não, a quarta, né? Já tô viajando aqui. Agora que você tá morando na Espanha, Anne, eu gostaria que você faça um pouco de como estão os preparativos aí para essa data e as principais diferenças que você enxerga daí da Europa em relação aqui à América Latina. A gente vê que o 8M, chamado a greve geral, foi bastante forte aí, né? Então eu queria que você falasse um pouco da sua experiência na mobilização aí. A mobilização do ano passado das mulheres na Espanha foi impressionante. Ela repercutiu no mundo todo. Foi uma jornada qualificada mesmo como histórica. O movimento feminista obteve uma mobilização que não teve precedentes. Eram centenas de concentrações em todo o país, uma greve geral, paralisações parciais com mais de 5 milhões de trabalhadores e manifestações maciças. Em Barcelona, ouviu-se "Paramos para mudar o mundo" durante uma passeata que reuniu mais de 200 mil pessoas. Um número similar se reuniu na capital da Espanha, Madrid, onde o protesto teve o apoio dos principais partidos políticos, exceto o Partido Popular, que é o mais conhecido como PP, que é um partido de centro-direita. A campanha para denunciar o assédio sexual no trabalho, que era a hashtag MeToo, deu um novo impulso para as reivindicações no Dia Internacional da Mulher. A mobilização foi especialmente relevante aqui, porque milhões de mulheres aderiram à greve geral em um protesto histórico realmente sem precedentes no país e em todo o mundo. Na América Latina, né, por exemplo, a Argentina foi mais uma vez o país com maior mobilização. No Brasil, teve protesto em cerca de 50 cidades, com participação de milhares de mulheres em São Paulo e no Rio de Janeiro, mesmo que embaixo de fortes chuvas, porque é época, né? Março a gente tem muita chuva e nem a chuva pode parar. E o 8 de março rompeu barreiras em lugares, inclusive insuspeitos, como alguns países muçulmanos. Houve manifestações muito importantes na Turquia e no Iraque, onde 300 mulheres correram pelas ruas de Mossul na primeira maratona celebrada na cidade em processo de eliminação do Estado Islâmico. Que o mundo pare, ou pelo menos que se veja que sem o trabalho, o consumo e os cuidados das mulheres, ele é um mundo completamente diferente. O objetivo da mobilização do ano passado pelo Dia Internacional da Mulher aqui na Espanha era o grito de que o mundo pare. Esse grito que eu acabei de falar, né? Ou pelo menos deixar à mostra que sem o trabalho, o consumo e os cuidados das mulheres, ele é um mundo completamente diferente. Então essa jornada de primeira convocatória das organizações feministas espanholas para uma greve geral culminou em manifestações respaldadas por alguns sindicatos, enquanto outros convocaram suspensões parciais das atividades. Também houve milhares de mulheres unidas, dando visibilidade para a raiz do problema, que é a discriminação contra metade da sociedade. Então, em Barcelona, as organizações feministas têm o costume de, já no dia 7 de março, à noite, ou mesmo durante toda a semana, convocarem um conjunto de atos e concentrações,
assembleias informativas, peças teatrais, shows e atividades ciclísticas de piquetes informativos. Aqui o uso da bicicleta ele é muito constante, então é feito muito piquete informativo, né, para distribuição de folder, num contexto bastante diferente do Brasil. Aqui, a cada 40 minutos, uma mulher presta queixa por violência de gênero e um estupro a cada 3 dias é reportado. Aqui eu digo no total da Espanha. Né? Estes são os resultados mais graves de uma desigualdade que está em todos os campos da vida. A gente faz parte de 70% das tarefas domésticas e a gente dedica, em média, 2 horas e meia mais que os homens por dia a esse tipo de atividade, segundo uma análise da FEDER. As mulheres ganham entre 21% e 23% a menos por um trabalho de igual valor. Então, essa mobilização do ano passado ela foi inspirada no chamado Dia Livre das Mulheres, que aconteceu em 1975 na Islândia. E foi quando 90% da população feminina da ilha deixou de trabalhar e saiu às ruas para se manifestar pela igualdade. Foi um dia histórico, né? O país literalmente parou. Então, aqui o propósito parece ser o mesmo. Ou de, pelo menos, nos locais de trabalho, nas salas de aula, nas lojas, nos bares, que se note claramente os vazios deixados pelas trabalhadoras. Há meses, as organizações vêm preparando um bom número de atividades informativas, lúdicas e reivindicativas para que o Dia Internacional da Mulher não se limite a uma jornada. Agora a gente vai ouvir aí a banda Caos Urbano tocando Ella no tiene dueño. E aí a gente volta para continuar essa conversa. Tiene dueño, inmerso en su tiempo, va corriendo y salta, directa al autobús, llega a la facultad, le gusta aprender, para no depender de nadie como tú. Respira hondo libertad, sabe dónde caminar, no es como usted en su desierto de placer. A veces cuando me mira, esos ojos grandes, llenos de honestidad, la quiero mucho más. Ella no tiene dueño, vive su vida, sueña su sueño, entérate, ella no tiene dueño, vive su vida, sueña su sueño, entérate. A veces tiene pensamientos, busca emociones que le hagan volar, despega y vuela, sola en su habitación, no le hace falta nadie, ni nada más. ¡Entiérrate! Ella no tiene dueño, vive su vida, sueña su sueño, entérate, ella no tiene dueño, vive su vida, sueña su sueño, entérate.
sus sueños. Entérate, ella no tiene dueño. Vive su vida, sueña sus sueños y vuela. Ella no tiene dueño. Vive su vida, sueña sus sueños. Ella no tiene dueño. Vive su vida, sueña sus sueños. Entérate, 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 Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje a gente está aqui com a Annelise falando um pouco sobre o dia 8 de março, que é o Dia Internacional das Mulheres, e como está a mobilização lá na Espanha e da experiência dela aqui no Brasil, quando ela participou no movimento aqui. E aí a gente acabou de ouvir também a banda Caos Urbano com Ella no tiene dueño. Agora eu vou na última pergunta aqui, Anne. Você consegue identificar os coletivos, organizações políticas e as correntes, num geral, que compõem a esquerda e como que elas tratam essa questão aí na Espanha? Bom, praticamente todas as cidades da Espanha têm ações convocadas com jornadas informativas de preparação para o Dia da Mulher. Em Madrid tem um chamado para shows de música que compõem greve e tem vários pontos de brinquedotecas para as crianças. À meia-noite do dia 7 para o dia 8, há panelaços em diversos lugares na Espanha para inaugurar a jornada reivindicativa. Então calma lá, não é o panelaço que a gente viu pateticamente acontecer no Brasil durante o processo de impeachment da Dilma. Não é. Não é o panelaço da Argentina. É um panelaço que é muito tradicional aqui na madrugada para anunciar que vai vir a jornada reivindicativa das mulheres. Então, as organizações feministas, mas não necessariamente sindicais, né, propõem que a greve ela seja exclusivamente feminina, sob o ponto de que os homens têm um trabalho importante. Primeiro, de respeitar. E segundo, de velar para que as mulheres possam fazer a greve, cobrindo assim os serviços mínimos, sobretudo nos cuidados. A CNT está convocando a greve geral feminista do 8M. Haverão também blocos não mistos de mulheres, chamados por grupos de mulheres antifascistas. Tem organizações de mulheres migrantes, chamando por um feminismo antirracista e anticolonial, por conta das múltiplas violências a que essas mulheres estão expostas, incluindo por parte do Poder Judicial, das leis de estrangeiria, do sistema sanitário, que é bem excludente, por conta da precariedade laboral e dos riscos, né, de deportação e criminalização. Tem jornadas também de ação feminista e autônoma, com criação de fanzines, de cartazes, serigrafia, entre outras atividades, como inclusive manifestações noturnas. A CGT, todas as CGTs de Barcelona estão distribuindo e difundindo as informações básicas para a greve geral do 8M, que embasam o direito fundamental de greve e de piquete informativos, sem necessidade de aviso prévio, com as empresas e se organizando com força pelo combate ao patriarcado e ao capitalismo. E os grupos anarquistas, eu estou falando diretamente de Barcelona, que é o berço da Revolução, né, durante a Guerra Civil Espanhola de 36, e que há uma tradição muito grande de grupos anarquistas femininos fortes, grandes, bem consolidados, densos, organizados, e que são muito respeitados e têm uma certa frente, até com mais destaque do que os partidos institucionais, sejam eles de esquerda ou de direita, mas os partidos institucionais, centralistas, burocráticos da política macro. Esses grupos estão trazendo, esses grupos anarquistas, feministas, do anarcofeminismo, estão trazendo sim a questão classista e estão puxando também a questão da greve geral do 8M
aqui em Barcelona, que é o 8M mais forte da Europa, a princípio. Agora vamos aí ouvir as Crudas Cubense tocando a música No Dejaron, e aí a gente volta para continuar essa conversa aí com a Annelise. ¿Cubana? Tenéis una nacionalidad que no os favorece. No le daremos visa en España ni en ninguno de los países de la Comunidad Económica Europea. Sois posible emigrante. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Hey, no me dejaron entrar en España porque como soy negra, pues esa gente soy extraña. Y con este pelo así dijeron, tiene la cabeza y las musarañas. Y por mis tatuajes pensaron, esa negra no se baña. Llevando el idioma, viniendo la poma, cogí la guadaña, me fui a la montaña cortando caña. No tengo la gaña, no como lasaña. Babilón, tú no me engañas. Y en el yume estoy, para arriba la sierra, para afuera piraña. Y esta negra no se empaña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Dicen que toda nuestra gente se quiere quedar allí. ¿Acaso olvidaron cuando vinieron a colonizar? Sí, desde antes de mi abuela la gente quiere emigrar. De España misma llegaron para mi familia fundar. Que la tierra entera es nuestra y el derecho de viajar. Huir, escapar, no es solo una actitud de quien teme. Es un desafío de quien más no puede sostener su realidad. Es la dignidad de quien decide cambiar, aunque a donde vaya no haya nada. Latinoamérica tiene derecho a emigrar. África tiene derecho a emigrar. Caribe tiene derecho a emigrar. Asia tiene derecho a emigrar. Tercer mundo tiene derecho a emigrar. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. No me dejaron entrar en España. Dicen que Cuba tiene mala maña. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Las mujeres vamos a gobernar y los hombres a cocinar y a lavar y a beber, cuidar. Todo lo que han ensuciado van a limpiar. Mira, esto es nuevo matriarcado, nueva inspiración. Tierra madre, super revolución. Tendremos toda la salud natural, viviendo solo de vegetal. Amar a quien tú quieras nunca será ilegal. Viajar por todas partes posible, no es real. Las razas a mezclarse, el sexo liberal. La tierra será una sola, llena de hermandad y sin frontera. Porque las mujeres vamos a gobernar. Así que quítate machismo, quítate racismo, quítate clasismo, quítate Babilón, quítate ya. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Quítate la cera, mira que te tumbo. Aquí estamos crudas a cambiar el mundo. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Sí que va a cambiar, sí que va a cambiar. Ahora las mujeres vamos a gobernar. Seguro. Aquí es short, aquí te pido. Tú sabes cómo es con mi corazón. Sigo introduciendo el flow cubano para las hermanas mexicanas y los mexicanos. Como es, estamos aquí en el barrio sin salario, estilo proletario para la gente a diario. Pasa cruda aquí con mi gente que es Cuba. Yo vengo de Cuba, sí. En México que está súper chido para mí, súper mágico, te lo dije a ti. Oye, ay güey, mira cómo estamos. Todo este retoño aquí, dame una mano y dame una palma que no voy a callarme. Voy a seguir porque voy a improvisarte. Con Agüey, Ernesto y la Pelusa estamos aquí. Esto sí se usa. Esto es un video super clean, haciéndolo en el barrio. Oye, sí, con toda esta gente. Hoy aqui, essa é nossa cruda. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. E a gente acabou de ouvir aí a música da Crudas Cubense, No Me Dejaron. E queria aí chegar nesse final, agradecer aí a Anne à distância por essa entrevista, mais uma vez aí pelo conteúdo e também pela paciência, por essa nossa experiência que a gente fez aí de entrevista à distância. E valeu, Anne. E depois aí a gente ouve a música também da Charlotte Maton Cara, Viva la Revolution.
Eu gostaria só de me despedir, agradecendo muito pelo convite, pela minha participação nesse podcast. Acredito que seja a terceira vez que eu participo aqui do Desobediência. A temática sempre relacionada à mulher. E também gostaria de, enfim, trazer aqui como uma pessoa que está nesse âmbito internacionalista, de solidariedade, é uma via de mão dupla, a gente tem muito que aprender e outros âmbitos também tem muito que aprender com a nossa luta. Então, meu coração está aí no Brasil e muito forte também para que avance as nossas lutas, para que se consolide com cada vez mais força, que se proporcione e que a gente, que seja na unha, que seja as maneiras que a gente encontrar e que a gente se organizar e que é uma situação em que está muito mais bem preparado. As mulheres brasileiras, a gente está com toda a força, toda a gana e a gente não vai parar e a resistência está só começando. Então, deixar todo o meu coração com a legião de mulheres que me acompanham, as mulheres brasileiras, da minha luta local e muita força, muita luta e seguimos em frente, firmes e muito fortes. Meu beijo enorme para todas as mulheres. A luta também se dá por todo mundo. Temos, sim, sofrimentos e contextos diferentes, mas seguimos unidas como mulheres. Um bom dia de luta para todas no 8 de março. Um bom dia de força. E eu vou ficar por aqui com o coração sempre próximo de todas nós. Um grande beijo e obrigada pelo convite. Valeu! Contra el retroceso, ¡Cuba! ¡La revolución! ¡Cuba! ¡Contra la represión! Miren que cuando la chiquena el protesto ocupa la calle, ocupa el colegio, vive su vida como un manifiesto. Mira cómo lucha contra el retroceso, ¡Cuba! ¡La revolución! ¡Cuba! Ocupa as ruas, ocupa o colégio, vive sua vida como um manifesto. Olha como lutar contra o retrocesso. Cuba!